Salve, galera! Estou aqui no início do vídeo para avisar que a história não é minha. Colocarei o lugar que encontrei. Espero que gostem do vídeo. Na cidade de Kuo, encontramos nosso protagonista principal Issei caminhando em direção ao seu destino pretendido. 8 anos se passaram desde o dia em que a tragédia os atingiu e tirou a vida de Shuri e Akeno. Nesse tempo, muitas coisas mudaram, a mais óbvia sendo Issei. Ele agora se tornou um homem de 17 anos que é apenas uma mera sombra de seu antigo eu. Após todo o seu treinamento com Tani e seus pais, ele adquiriu uma constituição tão musculosa e tonificada que praticamente se tornou esculpido. Um Adonis literal é como algumas das drakes femininas no território de Tani o chamavam e sem dúvida qualquer mulher também o chamaria e elas não estariam erradas. Seus bíceps eram grandes, seus ombros eram largos e todos os outros músculos se desenvolveram de acordo, mas ele não era tão volumoso quanto um fisiculturista. Somando-se ao fato de que ele tem 185 centímetros de altura, deu-lhe uma presença intimidadora que ninguém gostaria de enfrentar. No entanto, o sorriso brilhante que ele usa, em contraste com sua constituição, deu a ele um pequeno ar de inocência que ninguém esperaria de um homem como ele. Embora seu físico tenha mudado muito em comparação com o passado, não mudou muito mais. Concedido que sua aparência mudou um pouco, tendo cabelo preto curto e espetado com contornos carmesim. Seus dois olhos reptilianos com esclera vermelha com pupilas pretas verticalmente ripadas atualmente disfarçadas por magia revelando apenas olhos dourados. Issei não gostava de esconder suas feições do mundo, pois tinha muito orgulho de quem era, mas entendia que isso causaria pânico não apenas na população em geral, que eram apenas humanos, mas também poderia levantar alguns problemas indesejados com os demônios que atualmente ocupavam esta cidade e a última coisa de que ele precisava agora era de atenção indesejada. Ele prometeu aos pais manter um perfil baixo e evitar atenção desnecessária e é exatamente isso que ele fará, se tanto, para evitar que se preocupem com ele. Já se passaram mais de 8 anos desde o incidente e a situação em Kuo se acalmou o suficiente para permitir que Issei e seus pais retornassem para sua antiga casa. Embora, muitos dragões, principalmente os filhotes que cresceram ao lado de Issei, não quisessem que eles fossem embora implorando para que ficassem. No entanto, eles acabaram cedendo quando Issei explicou a eles o motivo de ele estar voltando. Não é porque ele não considera o território dos dragões seu lar. Isso está longe da verdade. Os anos incríveis que ele passou aqui ao lado de todos transformaram este lugar em outro lar que ele ama de todo o coração e considera cada residente uma segunda família que tocou seus corações. No entanto, a razão pela qual ele deseja retornar a Kuo é devido ao fato de que é o lugar que guarda memórias significativas de seu tempo com Akeno e Shuri. É o único lugar onde ele é capaz de sentir algum tipo de conexão com a mulher que amava e com sua tia que cuidou dele. Assim, com muita relutância, mas compreensão, todos desejaram a eles uma viagem segura de volta. Faz muito tempo que não venho aqui, ele disse olhando para o céu relembrando os velhos tempos. Muitas coisas aconteceram nos últimos 8 anos desde o incidente. Ele soltou uma risadinha quando se lembrou da reação do tio Tani ao fato de que Opis e Great Red não eram apenas casados, mas também tinham um filho juntos. Flashback. Depois de viajar para o submundo, Issei e seus pais furtivamente fizeram seu caminho para o território do dragão governado por Tani. No caminho até lá, Issei não pode deixar de notar as diferenças entre a terra e o submundo, mais especificamente como o próprio céu é roxo em vez de azul. Havia até uma lua criada artificialmente. Aparentemente, de acordo com o que seu tio afirmou, eles a criaram para o bem de demônios recém-reencarnados, o que era muito bom, apesar do fato de que eles são demônios. Eu ainda prefiro o céu na terra, ele pensou consigo mesmo. Apesar de dizer isso, você podia dizer pela sua expressão o quão animado ele estava por poder visitar, ainda que discretamente, um lugar totalmente novo, absorvendo o ambiente ao redor e percebendo as diferenças entre aqui e a terra. Infelizmente, sua excitação logo se transformou em tristeza quando ele pensou em como ele desejava poder compartilhar essa vista com Akeno, lembrando a si mesmo que ela não estava mais aqui. Uma pequena lágrima vazou de seu olho antes que ele a enxugasse, inspirando e expirando para se acalmar ao perceber que eles estavam chegando ao seu destino. Além disso, ele jurou a si mesmo e a Akeno que ele seria forte e seguiria em frente. Chegando ao seu destino, Issei não pode deixar de ficar impressionado com o que estava vendo. A montanha do dragão, fiel ao seu nome, estava cheia de montanhas altas até onde os olhos podiam ver, com vastas florestas cercando cada uma delas. Você podia praticamente sentir a natureza ao seu redor. Issei podia avistar muitas coisas que estavam voando ao redor à distância. Dragões. Voando livremente pelos céus e ele também avistou dragões que viviam em cavernas baseadas nessas mesmas montanhas. Ele nunca tinha visto tantos de sua própria espécie antes e parece que muitos desses dragões voltaram sua atenção para eles. Eventualmente, 2 grandes dragões pousaram diante deles. Eles eram provavelmente guardas que patrulhavam a área e, com certeza, um deles perguntou: Alto, vocês estão prestes a invadir nosso território. Não fomos avisados sobre visitantes vindo aqui, então vou pedir que declarem seus negócios e se identifiquem. O dragão vermelho, provavelmente um dragão de fogo, declarou, revelando-se de fato um guarda. Greatred deu um passo à frente para responder. Por favor, fique tranquilo, jovem dragão. Nós só queremos falar com Tani sobre alguns assuntos. Nós mesmos somos dragões Greatred e Opis e Issei revelaram suas asas para provar sua afirmação e por favor acredite em mim quando digo que não queremos fazer mal a você ou a qualquer cidadão deste lugar. Em termos de nossa identidade seria melhor nos apresentarmos na presença de Tani então se você pudesse trazê-lo aqui, eu ficaria muito grato declarou Greatred. O dragão de fogo levantou uma sobrancelha com isso. Normalmente, ele não permitiria isso e diria para eles irem embora, mas seus instintos estavam gritando para ele não mexer com os seres na frente dele, então, com pouca escolha, ele foi buscar Tani, que esperançosamente seria capaz de lidar com a situação em questão. Muito bem, mas, por favor, espere aqui e não cause problemas. Após uma curta espera, um grande dragão roxo pode ser visto caminhando em direção a eles. Issei pode dizer instantaneamente que este era Tani, o dragão Meteoro Blase e antigo rei dragão sobre o qual seu pai havia falado anteriormente. A quantidade de poder que exalava dele facilmente o superava e qualquer dragão presente no momento, exceto seus pais.
Ele olhou com admiração para este dragão majestoso diante dele e esperava que um dia ele fosse tão legal quanto isso. Depois que Tani pousou, ele voltou sua atenção para seus visitantes e se apresentou. Saudações, meu nome é Tani, o dragão Meteoro Blase e antigo rei dragão. Eu sou o líder deste lugar e ouvi dizer que você deseja falar comigo. Posso perguntar quem você é? Tani questionou, ao que Greatred soltou uma risadinha. 11 Estou surpreso que você não me reconheça simplesmente olhando para mim. Poucos dragões ostentam 4 asas, mas acho que posso lhe dar uma dica. Ele disse, deixando escapar uma mera fração de seu poder, mas isso foi o suficiente para fazer vários dragões darem um passo para trás com medo, entendendo que este dragão estava além de sua liga, mas ninguém ficou mais surpreso do que o próprio Tani, devido ao fato de que ele sentiu esta aura muitos anos atrás e nunca em seu sonho mais louco ele teria imaginado que este serviria diante dele hoje. Não. Não pode ser. É. É você, Greatred gaguejou Tani enquanto ele próprio dava um passo para trás temendo a resposta que ele sabia ser verdadeira. Com essa revelação, todos os dragões de repente se sacudiram para trás enquanto suas expressões mudavam de choque para medo. Todos, não importava a facção, sabiam exatamente quem era Greatred. O ser mais poderoso que existe. Simplesmente a menção de seu nome faz com que o medo se espalhe no ser de alguém. Estar em sua presença multiplicava esse medo por uma quantidade enorme, pois muitos dragões agora temiam por suas próprias vidas. Muitas mães agarravam desesperadamente seus filhotes para protegê-los, mesmo que fosse inútil. Vendo as expressões assustadoras de todos, Greatred dispensou sua aura. Por favor, fique à vontade. Como eu já disse antes ao seu guarda, eu não vim aqui para lutar e não desejo causar nenhum mal ao seu povo. Eu simplesmente vim aqui para falar com você sobre alguns assuntos delicados, falou Greatred de uma maneira calma e gentil tentando passar seu ponto de vista. Ver que não havia hostilidade em Great-Red fez Tani dar um grande suspiro de alívio e ver Tani relaxado fez os dragões ao redor relaxarem. Vê. Muito bem, eu acredito em você. Se for esse o caso, então posso perguntar o que você deseja me perguntar e posso perguntar sobre a identidade das pessoas que você trouxe com você? Ele perguntou voltando sua atenção para as pessoas em questão. Ele vai descobrir que algumas perguntas são melhores deixadas sem resposta. Muito bem, nesse caso, primeiro deixe-me apresentá-lo à minha companheira Opis, ela. Infelizmente, ele foi imediatamente interrompido por um Tani de olhos arregalados que não conseguia acreditar no que ouvia. Você acabou de Opis. Como o deus dragão Ouroboros. Ninguém ouviu falar dela em quase uma década e todo esse tempo ela estava com Vu. Espera. Você disse que ela era sua companheira. Como isso é possível? Ele mudou sua atenção para ela pelo que ouvi. Você não consegue nem suportar a mera visão dele e até criou uma brigada para se livrar dele? Foi-se o Tani majestoso e composto ao qual todos estavam acostumados e em seu lugar estava um dragão em pânico e gaguejante. Cada dragão presente nunca tinha visto Tani agir assim antes, mas ninguém poderia realmente culpá-lo, considerando quem ele estava enfrentando e a quantidade de informações reveladas. Greatred simplesmente deu de ombros. Bem, digamos que nós dois superamos isso. De qualquer forma, deixe-me apresentar nosso filho. Este é Issei Youdou, ele disse trazendo Issei para frente. Ah. Você tem um filho. Entendo. Depois de ouvir a notícia, sua mente não conseguiu lidar com a informação e, como resultado, ele desmaiou. Tanin-sama pai. Todos correram em sua direção preocupados com seu estado. Greatred e Issei não conseguiram evitar rir da situação. Até Opis não conseguiu evitar soltar uma risadinha. Demorou cerca de um minuto para Tani se recuperar e então ele levou um momento para processar tudo o que aprendeu. Depois de respirar fundo e tossir em seu punho, ele começou a falar. Minhas desculpas por essa exibição anterior. Essa notícia honestamente foi além do escopo do que minha mente poderia lidar. Primeiro, eu gostaria de formalmente recebê-lo em nosso território, algo que eu deveria ter feito em primeiro lugar e é uma honra ter ambos os deuses dragões em nossa presença. Mas se eu puder perguntar como tudo isso aconteceu? Tani perguntou ao que Greatred assentiu dizendo que ele estava prestes a chegar lá antes que alguém o interrompesse, fazendo Tani estremecer. De qualquer forma, Greatred começou a explicar a Tani tudo o que aconteceu desde o nascimento de Issei até os eventos que os levaram ao seu território. A coisa mais surpreendente que ele revelou foi o fato de que foi o próprio Issei o responsável pela enorme explosão de poder que ele sentiu anteriormente. Oh! Isso é realmente muito impressionante. Ele logo voltou sua atenção para o garoto e continuou. Então o jovem era responsável pelo poder desconhecido que todos temem. Embora, considerando que ele é filho não de um, mas de 2 deuses dragões, eu não deveria esperar nada mais. Qual é seu nome, jovem Drake? Tani perguntou voltando sua atenção para Issei que deu um passo à frente. Olá senhor. Tani, é um prazer conhecer Traço-lo, meu nome é Issei Youdou. Issei se apresentou nervosamente, fazendo Tani rir um pouco. É uma honra conhecê-lo também, Issei. Estar aqui na presença do filho de ambos os deuses dragões é nada menos que um milagre. Além disso, você não precisa me chamar de senhor. Simplesmente Tani faria. Você aprenderá que dragões não se importam com formalidades como outras facções fazem. Seu tom então mudou para um mais compassivo. Permita-me oferecer minhas sinceras condolências pela perda de sua companheira. Para um dragão perder uma de suas companheiras é a coisa mais difícil e dolorosa de se experimentar e para você ter passado por tal provação em uma idade tão jovem me enche de muita tristeza e sinto muito por sua perda. Ele então olhou para Opis e o Grande Vermelho. Eu também estendo minhas condolências a vocês dois por terem perdido um amigo no processo. Tendo perdido tantos companheiros, posso entender a dor que todos vocês estão passando. Muito obrigada, Tani. Nós apreciamos isso, disse Opis com uma leve reverência. Algumas lágrimas escaparam de seus olhos ao lembrar da perda de Shuri e Akeno. Sim, obrigado. De qualquer forma, como eu disse anteriormente, devido aos eventos recentes, várias facções estão atualmente passando por uma investigação em Ku tentando descobrir qual entidade foi responsável pela devastação causada lá. Como resultado, desejamos ficar quietos por um tempo até que tudo isso passe e eu esperava que você nos permitisse viver em seu território. Além disso, meu filho deseja passar por um treinamento para se tornar mais forte.
Infelizmente, Opis e eu nascemos poderosos e não treinamos um dia em nossas vidas, então não posso oferecer a ele um treinamento eficiente como eu gostaria. Nós ensinamos a ele o básico, mas não temos ideia de como ir a partir daí e ouvi dizer que você estava treinando a geração mais jovem de dragões, portanto, seria o mais qualificado para o trabalho. Tani assentiu, sinalizando que entendia a presença deles em seu território. Entendo. E presumo que, já que você deseja ficar quieto por um tempo, você também não quer que eu conte a Mephistófeles ou aos demônios sobre sua presença aqui, correto? Perguntou Tani, ao que recebeu uma resposta por meio de Greatredes e Opis acenando. De fato, Tani. Eu entendo a posição difícil em que estamos colocando você em relação ao fato de que agora você faz parte da comunidade do diabo, mas... Disse uma Opis preocupada até ser interrompida por Tani levantando sua mão, com a palma para cima. Por favor, não diga mais nada, Opis. Como você pode ou não saber, eu transformei este lugar em um refúgio seguro para todos os dragões para garantir nossa sobrevivência como espécie. Se eu te rejeitasse agora, seria hipócrita, não é? Eu ficaria honrado em ter você e sua família vivendo aqui entre nós. Você tem minha palavra como rei dragão de que ninguém jamais saberá de sua presença aqui. Além disso, como eu disse antes, seu filho é um milagre como nenhum outro, nascido em uma era em que nossa espécie foi caçada até quase a extinção ou selada. Ver seu filho nascer de 2 deuses dragões traz alegria ao meu coração, pois pode haver alguma esperança para nossa espécie, afinal. Sim. Ele é nosso pequeno milagre precioso, ela disse tão ternamente enquanto olhava para seu filho. Issei com afagos vermelhos grandes acenavam com a cabeça, ilustrando sua concordância, enquanto Issei não conseguia deixar de corar de vergonha com todos os elogios que recebia. Issei iodou. Issei voltou sua atenção para Tani, que o chamou. Pelo que seus pais acabaram de me dizer, uma das razões para me procurar foi para ajudá-lo em seu treinamento, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o assunto, já que no final, é sua decisão que importa. Com que propósito você busca força e até onde você está disposto a ir para obtê-la? Perguntou Tani em um tom sério. Issei levou um momento para pensar sobre sua pergunta, mas não demorou muito para que ele chegasse a uma resposta. Respirando fundo, ele olhou para Tani diretamente nos olhos e respondeu: o dia em que Akeno e Tia Shuri morreram foi o pior dia da minha vida. Nunca me senti tão impotente quanto naquele dia em que não pude fazer nada além de assistir enquanto minha amiga era tirada de mim. Quando eu estava preso no desespero, Akeno me salvou da solidão e ainda assim. Quando ela precisou da minha ajuda, não pude fazer nada para ajudá-la. Apesar do fato de que eu sou filho dos 2 dragões mais poderosos que existem, eu era impotente para fazer qualquer coisa. Ele gritou a última parte enquanto algumas lágrimas escapavam de seus olhos, mas ele ainda continuou. Eu jurei a eles que faria qualquer coisa para me tornar mais forte pelo bem deles, assim como pelo meu. Preciso ficar mais forte para nunca mais me sentir tão desamparado e ser forte o suficiente para proteger aqueles com quem me importo. Nunca mais quero perder ninguém por causa da minha falta de força. Desta vez, em vez de tristeza, seus olhos queimaram com uma determinação inabalável de se tornar mais forte. Vendo isso, Tani ficou muito satisfeito. Oh! Muito interessante. Lembre-se de manter essa incrível determinação, pois é ela que o ajudará em nosso treinamento. Disse Tani enquanto gesticulava em direção a outro dragão que deu um passo à frente. Este é meu filho mais novo, Bova. Apesar de ser o mais novo, ele é sem dúvida o mais forte dos irmãos e será seu parceiro de treino durante o treinamento. Se não me engano, ele é cerca de 3 anos mais velho que você, então espero que vocês dois se deem bem. Você está pronto, jovem Drake? Perguntou Tani. Sim, eu sou. Disse Issei com um fogo queimando intensamente dentro dele. Tani sorriu e disse. Então vamos começar. Fim do flashback. Aquele dia marcou o início de seu treinamento e Issei estava muito feliz por poder progredir em direção ao seu objetivo. No começo, sempre que ele lutava contra Bova, apesar de dar tudo o que tinha, ele simplesmente não conseguia derrotar seu adversário, o que o fazia fazer beicinho de frustração na frente de sua mãe. Opis não conseguia deixar de achá-lo absolutamente adorável sempre que ela tentava encorajá-lo sempre que ele entrava naquele estado. No entanto, sempre que Issei e Bova lutavam, apesar do fato de ela torcer por Issei o tempo todo, uma pequena parte dela não conseguia deixar de torcer para que Bova vencesse só pela chance de poder ver aquela adorável expressão de beicinho dele. Flashback. Issei Pov. Toda vez que terminávamos o sparring, íamos para a clareira principal onde Tani Ojizan havia começado as sessões de treinamento. Acontece que Tani tem uma nobreza própria, o que eu achei bem legal. Eles agem como capitães. Como há muitos dragões aqui para Tani treinar sozinho, eles se dividem em grupos e são treinados por cada um dos membros da nobreza de Tani, respectivamente. Muitos dragões estavam infelizes por não poderem se juntar a mim no meu grupo, o treinado por Tani, mas isso é algo que eles só podiam refletir, pois os grupos já estavam definidos antes de eu chegar aqui. Curiosamente, os grupos não são divididos do mais forte para o mais fraco. Eles são divididos por quão bem os dragões se adaptam e crescem em um curto espaço de tempo. Em outras palavras, Tani ensina mais e no ritmo mais rápido em um dia. Enquanto isso, diferentes membros ensinam quantidades diferentes e em ritmos diferentes e mais lentos. De acordo com Tani, a maior habilidade que um dragão tem não é a força em si, mas sim a capacidade de progredir rapidamente. Aparentemente, tanto ele quanto meus pais concordaram que essa era minha maior qualidade. Adaptação e crescimento. Essa é a maior parte de um dragão. Ou assim ele diz. Embora eu honestamente não acreditasse, considerando a quantidade de derrotas, acumulei com Bova. Tani Ojizan suspirou. Escute Issei, eu não acho que você entenda o crescimento incrível que você está passando atualmente. Você tem apenas uma década de idade e ainda assim desenvolveu habilidades inapropriadas para sua idade. Você sabia que leva muitos meses e até anos para um dragão dominar a transformação parcial de humano para dragão e ainda assim, pelo que seus pais me disseram, você foi capaz de realizar isso em menos de um mês. Eu também me lembro deles me dizendo que você foi capaz de afastar dezenas de demônios desonestos, incluindo um demônio de 8 asas. Tudo isso enquanto protegia Akeno do mal quando você tinha apenas 7 anos de idade. Isso é incompreensível, meu filho.
É verdade que meu filho levou a melhor sobre você em suas batalhas, mas isso se deve principalmente ao fato de que ele tinha mais experiência de batalha em comparação a você. No entanto, a experiência pode ser adquirida por meio de treinamento, que é exatamente o que você está fazendo todos os dias. Além disso, você pode não ter notado devido à sua autodepressão, mas está ficando mais forte a cada dia. Seus pais e eu podíamos ver que a cada batalha, Bova tinha que exercer mais e mais força para acompanhar você e, finalmente, vencer. Você precisa ter mais confiança em si mesmo, jovem Drake. É isso que o ajudará a adquirir a força que tanto deseja. Esse seu rápido crescimento supera em muito o de qualquer rei dragão e até mesmo o dos dragões celestiais. Você é filho dos dois dragões mais poderosos que existem, então siga em frente com confiança e, eventualmente, todo o seu treinamento valerá a pena. Afirmou Tani com absoluta certeza. Fiquei muito comovido com a fé inabalável que meu tio tinha em mim. Então, você realmente vai continuar treinando, e sei Yodo? Perguntou Tani. Ai, Shisou, respondi com confiança e determinação. Nós aprendemos muito durante o treinamento. Ou pelo menos eu aprendi. Muitos dragões estavam treinando com parceiros para praticar a arte marcial estilo dragão. Tani criou um estilo de luta chamado estilo dragão ou estilo Ryu. De qualquer forma, o estilo Ryu é uma arte marcial especial que Tani criou especificamente para dragões. Isso se deve ao que o estilo depende para ser usado corretamente. Dragões já foram os maiores predadores existentes, superando qualquer outra raça, incluindo deuses, a ponto de se você olhasse a lista dos seres mais fortes, você a veria preenchida principalmente com dragões. Quase como se eles estivessem destinados a governar os céus, mares e terras. Seus corpos são construídos para serem fortes, espíritos inquebráveis, mentes tenazes e muito mais. No geral, eles são seres que foram feitos para vencer. E o principal indicador é, mais uma vez, seus corpos. Por exemplo, seus instintos. A razão pela qual o estilo Ryu é perfeito para dragões. Você tem que dar crédito ao Tani, ele sabe exatamente o que fazer. Até meu pai não pode deixar de se maravilhar com seu método de treinamento, afirmando que ele nunca teria pensado em criar um estilo como esse. A maneira como o estilo Ryu funciona é simples por natureza. Um estilo reacionário de artes marciais. Veja bem, de todas as raças vivas existentes, os dragões têm os maiores instintos naturais. O dragão médio tem instintos melhores do que um demônio de alta classe. Então o estilo Ryu depende de tal fator por existir como um estilo de luta reacionário. Em termos mais simples, quando um inimigo ataca, você então contra-ataca. No começo, quando ouvi falar disso, soou um pouco confuso. Embora ninguém pudesse me culpar, já que eu era apenas uma criança naquela época. É assim que funciona, de acordo com Tani, ele aproveita seus instintos ao máximo. A razão é precisamente pelo aspecto de reação. Praticamente, você entra em sua posição e se prepara para um ataque físico. Uma vez que o inimigo ataca, imediatamente desvie ou bloqueie, então contra-ataque. O contra-ataque é o que mais importa. Durante o contra-ataque, você deve atacar maliciosamente e implacavelmente, não permitindo que o inimigo o contra-ataque, porque no momento em que ele tentar, você atacaria o contra-ataque e começaria seu ataque a partir daí. Eu sei que é estranho e muitos pensariam, por que diabos um inimigo deixaria você atacar tanto? Que é exatamente o que eu perguntei a ele. Mas aí está a engenhosidade disso, não é sobre eles deixarem você atacar, é você não deixá-los atacar. Não depende necessariamente da velocidade. Você não precisa ser insanamente mais rápido que seu oponente para usá-lo, na verdade, até mesmo ser metade da velocidade seria suficiente. Porque seus instintos entram em ação e avisam você do ataque deles antes mesmo que ele tenha chegado a um quarto do caminho em sua direção. É por isso que o instinto é tão importante. É por isso que é perfeito para dragões. É por isso que pode ser usado para inimigos mais fortes que você. É por isso que é um estilo reacionário. É por isso que há tanto contra-ataque. Você saberá qual ataque eles vão usar no momento em que seus músculos ficarem tensos. Você pode sentir o cheiro e até ouvir o fogo brotando dentro da barriga de outro dragão. Você pode ouvir o som de um círculo mágico sendo conjurado pelo símbolo. Você pode sentir a aura de alguém se acender de longas distâncias ou vazar silenciosamente do corpo de alguém. É incrível. O instinto é realmente um conceito aterrorizante. Não é de se espantar que todo o panteão temesse e caçasse nossa raça. A parte principal é aprender a afiar seus instintos. Isso é o que Tani queria que eu aprendesse acima de tudo. Felizmente, eu tinha a experiência anterior que exigia meus instintos, o que Shisou, novamente, me elogiou por realizar, apesar de ser tão jovem. Quando lutei contra todos aqueles demônios há vários anos, ouvi meus instintos para poder lidar com multidões de demônios e, se não fosse por eles, o demônio Valper poderia ter sido capaz de me derrotar e eu não estaria vivo hoje. Nem preciso dizer que, depois de muitos meses de treinamento, finalmente consegui minha primeira vitória contra meu rival Bova. Fiquei tão eufórico que dava para me ver literalmente correndo por todo lugar como uma criança que acabou de ganhar seu brinquedo favorito. Meus pais acharam adorável, bem, principalmente minha mãe. Meu pai estava muito ocupado rindo com os outros dragões. Tani Ojizan ficou muito emocionado e feliz por mim, me parabenizando pela minha primeira vitória, dizendo que eu merecia depois de tantos dias de treinamento constante. Caramba, até Bova se adiantou e colocou o punho para frente, alegando que da próxima vez ele venceria. Eu bati no punho dele sorrindo e disse a ele: pode vir, meu amigo. Fim do flashback. Infelizmente, nem tudo foi sol e arco-íris. No começo, tudo parecia correr bem até que, 6 meses depois, Issei recebeu uma notícia que quase partiu seu coração. Tentativa de suicídio de Barakiel. Poderia ter tido sucesso se não fosse pela intervenção oportuna de Greatrede, que por acaso veio visitar seu amigo e o segurou no lugar. Opis e Issei rapidamente pararam o que estavam fazendo e imediatamente se dirigiram para a casa de Barakiel. Eles chegaram e encontraram seu pai tentando o seu melhor para convencer seu tio a não se matar, mas parecia que nenhuma de suas palavras foi levada a sério. Issei não pode deixar de notar o quão quebrado Barakiel estava nos últimos meses, o que lhe causou grande tristeza, sabendo que não podia fazer nada para consolá-lo.
Enquanto Griatred o continha, Opis caminhou até Barakiel e literalmente lhe deu um tapa no rosto com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto gritava com ele, perguntando como ele podia pensar em fazer uma coisa dessas e como Akeno e Shuri nunca teriam desejado que ele se juntasse a elas assim. Enquanto Opis atacava Barakiel, ele não conseguia deixar de se sentir uma merda porque, no fundo, sabia que ela estava certa. Shuri e Akeno nunca iriam querer que ele seguisse um caminho tão escuro. No entanto, ele perdeu a vontade de viver. Sem uma família calorosa para voltar, ele não tinha mais motivação para seguir em frente, apesar do apoio de seus amigos. No entanto, ele se sentiu ainda pior quando viu seu próprio sobrinho Issei se aproximando dele com uma tristeza clara retratada em seu rosto. Barakiel simplesmente não teve coragem nem força para enfrentá-lo, então desviou o olhar envergonhado, mas isso não impediu Issei. Flashback. Por favor. Continue vivendo. Por mim, mãe, pai, mas mais especificamente por Akeno e tia Shuri. Por favor. Eu já perdi tanto, Eu não posso suportar perder você também, tio. Ele continuou chorando no peito do tio, rezando para que suas palavras chegassem até ele. Ele obteve sua resposta quando Barakiel retribuiu seu abraço enquanto Barakiel respondia a ele: sinto muito, Issei, meu garoto, por ter causado tanta dor a você. Você está certo. Tenho que viver. Pelo bem deles. Obrigado, Issei. Ele disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Separando-se de Issei, ele enxugou as lágrimas enquanto se virava para Griatred. Obrigado por me salvar, meu amigo. Ele disse ao amigo com um sorriso. Griatred respondeu trazendo-o para um abraço. O prazer é meu amigo. Estou feliz que você esteja bem, mas nunca mais faça algo assim, seu idiota. A ideia de perder você não é algo que eu possa suportar. Você é meu amigo, então, por favor, conte comigo quando precisar. Griatred disse enquanto Barakiel sentia seu ombro umedecer, indicando claramente que Griatred estava chorando, o que o fez se sentir realmente horrível por causar tanta dor ao seu amigo. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Barakiel repetiu várias vezes. Opis então também se adiantou para abraçá-lo. Estou tão aliviada que você esteja bem. Assim como Issei disse, você precisa viver por Shuri e Akeno-chan, caso contrário, tudo terá sido em vão. Disse uma Opis chorosa. Vocês dois estão certos. Barakiel disse soltando uma risada suave. Olhar para isso causou alívio em sua tristeza, acreditando que seu tio superaria isso. Fim do flashback. Aquele dia foi definitivamente um dos piores dias de sua vida. Ter visto seu tio em tal estado foi algo que partiu seu coração. No entanto, ironicamente, também aumentou sua motivação para se tornar mais forte. Para garantir que ninguém com quem ele se importasse derramaria lágrimas de tristeza. Felizmente, desde aquele dia, Barakiel progrediu lentamente em direção à recuperação, graças à ajuda constante de seus pais e também de seus amigos. Até mesmo o descontraído e despreocupado Azazel, depois de ouvir o que aconteceu, chorou de todo o coração e imediatamente veio ajudar a garantir que Barakiel tivesse tudo o que precisava, até se oferecendo para cuidar de seu trabalho, apesar do fato de que ele solenemente gosta de trabalhar. Como resultado, pouco a pouco, Barakiel se recuperou lentamente de sua depressão e voltou a trabalhar o mais rápido possível. No entanto, era óbvio que não haveria como preencher o vazio deixado por sua família, não importa o que fizessem, mas eles ainda fizeram melhor. Griatred passa muito tempo com Barakiel sempre que pode. Opis frequentemente conversava sobre suas memórias de Shuri com ele, o que às vezes o animava. Issei falava sobre tudo o que estava acontecendo com ele, desde todo o treinamento brutal que ele estava passando, as novas habilidades que ele criou e até mesmo como ele passava seu tempo com seus amigos no território do dragão. Seu tio também falava sobre suas atividades em Grigori, ao mesmo tempo em que o tranquilizava de que ele estava bem. Issei também às vezes soltava suas reclamações na frente de seu tio, o que o fazia rir. Issei realmente gostava de passar esses momentos com ele e o mesmo pode ser dito de Barakiel. Ao longo dos anos, após muito treinamento extenuante, Issei conseguiu ganhar várias habilidades que o ajudaram a ficar muito mais forte. A primeira, ter um domínio completo do fogo. Você pensaria que não é nada especial, já que ele é um dragão e os dragões são conhecidos por suas chamas e pelo fato de que muitos outros seres sobrenaturais compartilham essa habilidade. No entanto, você não poderia estar mais errado. Quando digo domínio completo do fogo, quero dizer isso em todos os sentidos. Ele não só foi capaz de aprender uma variedade de movimentos utilizando sua chama, mas também foi capaz de mudar as características de sua chama para algo novo. O engraçado é que ele aprendeu isso por acidente quando estava treinando. Depois de um dia duro de treinamento extenuante, ele se sentiu tão esgotado que queria desesperadamente algo para esfriá-lo. De repente, sua chama mudou de repente e mudou para um tom azulado. Mas o que mais o surpreendeu foi que sua chama de repente ficou fria ao toque em vez do calor usual. Sem ter ideia do que aconteceu, ele decidiu testar sua nova chama, focando para frente e disparando um tiro. Em vez de incinerar tudo até virar cinzas como seu fogo habitual, qualquer coisa capturada ao longo da trajetória de sua nova chama foi congelada. Árvores, pedras e até pequenos insetos escondidos no subsolo foram congelados. Depois de ver esse resultado inesperado, apenas uma coisa veio à mente de Issei. Isso! Foi tão legal, gritou um Issei em êxtase enquanto se maravilhava com sua nova habilidade. Infelizmente, com sua repentina falta de concentração, sua chama voltou ao seu estado original. Querendo recriá-la, ele pensou em suas ações anteriores que ajudaram a gerar a habilidade enquanto ele conjurava chamas na palma de sua mão. Concentrando-se muito, ele tentou visualizar as chamas que poderiam congelar até o próprio inferno. Por um momento, nada pareceu acontecer, mas então seu fogo lentamente começou a mudar de laranja para azul e, como antes, sua nova chama estava gelando, sem trocadilhos. Agora que ele era capaz de ativar sua nova habilidade, ele decidiu que seu próximo curso de ação seria informar Tani sobre essa nova descoberta. Esperançosamente, Tani será capaz de ajudá-lo a criar um regimento de treinamento para ajudá-lo a melhorar sua habilidade. Indo para a área de treinamento, onde ele sabia que Tani estava atualmente localizado, ele avistou seu mentor guiando outros jovens Drakes, ajudando-os a melhorar suas habilidades e capacidades. Issei decidiu esperar até que ele terminasse, já que não estava com pressa, então esperaria a aula acabar antes de pedir sua ajuda.
Uma hora se passou até Tani terminar sua aula antes de olhar ao redor e avistar Issei esperando no canto. Issei, meu garoto, como você está? Perguntou Tani caminhando em direção ao seu sobrinho discípulo. Issei assentiu. Estou indo muito bem, tio. Tenho treinado minhas habilidades nos arredores do nosso território. Durante o treinamento, parece que tropecei em uma nova habilidade e esperava pedir sua orientação. Oh, outra nova habilidade. Eu ficaria feliz em lhe oferecer qualquer conselho que eu puder. Vá em frente e me mostre. Disse Tani enquanto cruzava os braços esperando pacientemente para ver o novo poder de Issei. Issei assentiu e gerou fogo na palma da mão. Fechando os olhos, ele se concentrou na chama para mudá-la para o que ele apelidou de chama de gelo e momentos depois, assim como antes, sua chama mudou de laranja para azul e gerou uma aura congelante capaz de congelar qualquer coisa que entrasse em contato com ela. Issei abriu os olhos esperando para ver o que seu tio pensava sobre sua nova habilidade apenas para ver uma reação inesperada dele. Tani estava olhando com os olhos arregalados de surpresa para ele, fazendo Issei inclinar a cabeça como se perguntasse o que há de errado. Tomando um momento para se recompor, Tani respirou fundo antes de falar. Issei, você pode me dizer exatamente como você descobriu essa habilidade? Issei assentiu e começou a explicar em detalhes todas as ações que ele tomou que levaram a essa nova descoberta. Depois que ele terminou, Tani suspirou. Issei, você está ciente de que o que você conquistou é considerado impossível? Sério? Perguntou Issei atordoado, arrancando uma risadinha do tio. Sim, realmente. Qualquer mago, yokai, demônio ou qualquer outro especialista em fogo não seria capaz de chegar perto do que você realizou aqui. Existem até muitos deuses e deusas diferentes do fogo de vários panteões que achariam o que você realizou impossível por natureza. Caramba, eu nem consigo acreditar que você foi capaz de realizar tal tarefa. Apenas ser capaz de ter controle completo sobre o fogo, ser capaz de dobrá-lo à sua vontade em um estado maleável é uma tarefa difícil que muitos levam vidas inteiras para realizar. Além disso, o fogo é considerado o elemento mais difícil de dominar, pois é muito difícil de controlar e é extremamente volátil. Muitas pessoas talentosas que tentaram dominar o fogo acabaram pagando o preço final quando conseguiram controlar o poder. Até os próprios deuses passam grande parte de suas vidas treinando para dominar seus elementos. No entanto, aqui está você, com apenas 2 décadas de idade, tendo não apenas realizado o que levou séculos, possivelmente milênios, para os deuses, mas você foi capaz de realizar o que era considerado impossível e realmente conseguiu mudar a propriedade e as características do fogo. Na verdade, agora que penso nisso, ouvi falar de um deus que tentou fazer o que você acabou de fazer e, se não me falha a memória, ele conseguiu, mas a um grande custo de sua força vital, então se tornou inútil e foi descartado como uma tarefa impossível, mas você conseguiu fazer isso sem nenhuma repercussão. Estou muito orgulhoso e confuso com sua conquista. Falou Tani enquanto se perguntava como isso era possível. Issei também tentou descobrir, mas não obteve resposta. Como ambos estavam presos, decidiram perguntar a Opis e Griatred, esperando que pudessem lançar alguma luz sobre essa informação. Depois de explicar a situação, Griatred pediu para ver essa habilidade em primeira mão para ter uma ideia melhor do problema. Issei conjurou uma chama na palma da mão e, lembrando-se do que fez anteriormente, focou no fogo para mudar sua propriedade e, com certeza, o tom laranja foi substituído por azul e, em vez de calor penetrante, a chama parecia fria ao toque. Seu pai assobiou. Incrível, meu filho. Como sempre, estou impressionado com seu rápido crescimento. Eu sinceramente acreditava que levaria muitos meses ou possivelmente até anos para você atingir esse nível. Isso fez Tani levantar uma sobrancelha. Parece-me que você sabe o que está acontecendo? Se sim, você se importaria em compartilhar seu conhecimento porque, até onde eu sei, o que Issei acabou de fazer é praticamente impossível. Griat Red Hill, Tani, meu amigo, você acabou de responder sua própria pergunta. O que você quer dizer? Perguntou um Tani confuso. Você já esqueceu qual aspecto eu governo? Perguntou Griatred. Tani arregalou os olhos enquanto conectava os pontos. Você quer dizer? Griatred simplesmente sorriu. Parece que você descobriu. Isso mesmo. A habilidade de Issei é de fato tecnicamente impossível de ser realizada se ele fosse uma pessoa ou dragão típico. Mas, Issei é meu filho e, portanto, tem acesso aos meus poderes. No passado, Issei era capaz de subconscientemente recorrer à minha habilidade de distorção durante o combate contra demônios perdidos. Infelizmente, ele não possuía treinamento ou experiência suficiente para invocá-la mais uma vez, mas é uma história diferente agora. Você pode basicamente resumir essa nova habilidade como uma versão mais avançada da minha habilidade de distorção que ajudou Issei a gerar essas, o que você chama de, chamas impossíveis à existência. No entanto, isso é apenas parte disso, o outro fator é sua vontade. Assim como em nossos sonhos, tudo é possível, desde que você queira. Pense nisso. Como uma espécie de engrenagem sagrada. As engrenagens sagradas podem se adaptar e evoluir com base nos pensamentos, necessidades e sentimentos de seu portador, ganhando habilidades ou qualidades com o passar do tempo. Durante o treinamento, Issei precisava desesperadamente se acalmar e seu poder respondeu ao seu desejo mudando suas chamas normais para gelo, dando-lhe assim o que ele desejava. Seus poderes basicamente evoluíram e se adaptaram para atender às suas necessidades. É incrível dizer a verdade. Eu acreditava que levaria mais alguns anos até que você descobrisse tal poder, mas mais uma vez, você superou minhas expectativas. Exatamente o que esperava do meu filho. Griatred tossiu para se acalmar antes de continuar. Em termos de ser capaz de usar sua habilidade sem repercussões bem. Você deve saber o motivo considerando sua resistência quase ilimitada à cortesia de sua mãe. No entanto, essas habilidades consomem bastante energia e concentração, então usá-las em excesso fará com que ele se desgaste eventualmente, então ele precisará ter cuidado. Embora isso possa ser facilmente corrigido por meio de treinamento. Afinal, a imaginação é o solo que pode dar vida aos sonhos. Tanto Tani quanto Issei ficaram impressionados com seu discurso e conhecimento. Além disso, esta não é a primeira vez que você usa tal habilidade, acrescentou Griatred. O que você quer dizer, pai? Não me lembro de ter feito algo assim. Até onde me lembro, esta é a primeira vez que consegui mudar as características da minha chama, disse Issei enquanto ponderava sobre uma época em que poderia ter usado sua habilidade, mas sem sucesso.
Greatrede apenas suspirou. Não que eu possa culpá-lo, já que foi durante o tempo em que você ficou furioso, então não há como você se lembrar de tal evento. Nem eu gostaria que você se lembrasse, já que sei o quanto você se culparia. Mas estamos saindo do assunto aqui. O ponto é que naquele estado, você não usou suas chamas normais, mas sim uma chama carmesim que representava a personificação do seu poder. Isso me mostrou que você já possuía o potencial dentro de você para mudar as características de suas chamas, explicou seu pai. Uau! Disse Issei. Uma observação que foi compartilhada por Tani também interessante. Nesse caso, como deveríamos treiná-lo? Este é um território desconhecido com o qual não estou familiarizado e, infelizmente, não tenho ideia de qual seria o método de treinamento mais eficaz? Ponderou Tani esfregando o queixo. Em termos de treinamento, deixe comigo. Eu ajudarei Issei a melhorar seu novo poder, pois ele está conectado às minhas habilidades. Disse Greatrede antes de voltar sua atenção para seu filho. No entanto, no final, tudo dependerá da sua imaginação, filho. Já que, como eu disse antes, a imaginação é o solo que pode dar vida aos sonhos. Você está pronto? Issei simplesmente sorriu. Estou animado. Vamos nessa. Desde então, Issei passou por muito treinamento com seu pai para não apenas entender seus novos poderes, mas descobrir como expandi-los e melhorá-los. Com muito trabalho duro e esforço, ele conseguiu acumular várias novas chamas em seu arsenal. A primeira foi sua chama de gelo. Como dito anteriormente, qualquer coisa que entrasse em contato com ela ficaria congelada. Parece incrível, se não fosse pelo fato de que essa habilidade poderia ser boa ou ruim dependendo do ambiente em que foi usada ou contra oponentes específicos. Durante uma sessão de treinamento contra Bova, logo acima de um vulcão, ele usou essa habilidade contra ele apenas para o gelo derreter assim que foi formado, o que significa que sua habilidade era bastante inútil em temperaturas extremas. Em qualquer outro cenário, seu gelo teria coberto Bova da cabeça à cauda. Ele poderia fazê-lo funcionar, no entanto, ele teria que concentrar toda a sua concentração e desperdiçar muito mais energia para tornar o gelo mais durável, o que, depois do fato, o deixou vulnerável a uma contra-traço ofensiva que não foi muito eficiente. Issei também notou que contra oponentes de nível mais alto, seu gelo é basicamente inútil. Por exemplo, contra Tani, ele não faria nada além de atordoá-lo momentaneamente antes que ele quebrasse o gelo usando sua força bruta. Contra seu pai, isso nem o perturbou. Embora, no final, depois de muitas sessões de sparring, ele descobriu que essa habilidade era em geral fraca contra dragões devido ao fato de que o núcleo de um dragão emite muito mais calor do que qualquer outra raça, já que é o que gera suas poderosas chamas e aura. O exemplo perfeito é Bova. Enquanto o gelo conseguiu cobri-lo completamente, depois de 30 segundos ele foi capaz de quebrá-lo condensando calor ao redor de seu corpo. No geral, era uma chama muito útil e esta foi apenas uma das muitas chamas que ele descobriu. Outra chama que ele conseguiu aprender muito cedo foram suas chamas de cura. Elas são amarelas e, como o nome sugere, são capazes de curar feridas e ferimentos. Ele aprendeu essa habilidade para ajudar a aliviar as preocupações de sua mãe sempre que ele se machucava realizando seus experimentos, digamos assim. Sua habilidade também podia curar seus aliados e, como um benefício adicional, ele era capaz de restaurar a maior parte de sua resistência, o que era muito legal. Infelizmente, seu tio Tani começou a abusar dessa habilidade ao treinar os filhotes, fazendo com que muitos deles tremessem. Infelizmente, parece que sua chama não conseguiu restaurar sua própria resistência, o que, embora não fosse exatamente um grande problema, foi uma verdadeira decepção. Outra chama notável que Issei conseguiu aprender foi o que ele chamou de chamas do purgatório ou as chamas do inferno, como algumas pessoas chamariam, com razão. Esta chama negra, em contraste com as outras chamas, não se apagaria até que reduzisse seu alvo a cinzas ou a menos que seu usuário a apagasse ele mesmo. Issei foi até capaz de aprender a antítese desta chama, que é o fogo sagrado. Esta chama branca era extremamente eficaz contra seres alinhados ao mal e, de acordo com Tani, também seria capaz de exercer espíritos malignos e coisas do tipo, embora ele não tenha sido capaz de testar esta teoria devido à falta de espíritos. Talvez no futuro, quem sabe. Se você ainda não adivinhou, essa chama é muito parecida com a habilidade Amaterasu do Uchiha, para vocês terem uma ideia. Esta próxima chama é provavelmente a mais brutal de todas as suas habilidades, exceto as carmesim. É uma chama verde que, uma vez que faz contato com um inimigo ou mesmo objetos inanimados, não só enfraquece a magia ou o poder, mas suga a resistência e às vezes até a força vital deles, tornando-a uma arma muito mortal. Todos a chamavam de chama decadente. Ele uma vez a usou acidentalmente contra seus amigos enquanto lutava, nocauteando-os instantaneamente e quase matando-os, não fosse pelo fato de que eles eram dragões de alto nível e o uso das chamas de cura de Issei. Isso não o impediu, no entanto, de chorar muito enquanto os curava gritando sinto muito repetidamente. Felizmente, não houve mortes, mas mostrou o quão letal essa habilidade poderia ser se usada contra oponentes de nível mais fraco. Até mesmo seu pai parecia sentir um pequeno tique ao entrar em contato com a chama, ilustrando o quão poderosa ela realmente era. Embora parecesse não ter absolutamente nenhum efeito em sua mãe, o que fazia sentido. Ela era infinita e não havia como decair o infinito. Ainda assim, ele decidiu que tinha que ser muito cuidadoso ao usar essa chama. Ela só deveria ser usada nas circunstâncias mais terríveis ou contra oponentes muito malignos. Outra grande desvantagem dessa chama é que ela consome mais energia e resistência de todas as suas outras habilidades, ainda mais do que suas chamas carmesim, tornando-a muito difícil de usar. Sua chama mais poderosa é de longe as chamas carmesim, que são uma manifestação de seus próprios poderes. Essas chamas eram até capazes de danificar seu próprio pai em batalha, o que é uma grande conquista por si só. Seu pai foi em frente e apelidou essa chama de chama do apocalipse devido às suas enormes propriedades destrutivas. Quaisquer ataques ou habilidades que fizessem contato com essa chama eram imediatamente reduzidos a nada e parece que nada, exceto um ser de poder extremo, seria capaz de enfrentá-la. Até Tani concordou que ele seria facilmente destruído por esse poder, o que assustou Issei um pouco com o quão devastador seu poder realmente era. Até agora, as únicas pessoas que ele conhecia que eram fortes o suficiente para resistir ao seu poder eram seus pais, mas Tani lhe disse que existiam deuses poderosos que também poderiam lidar com sua chama.
Os principais exemplos que ele deu foram os deuses do panteão hindu, que eram atualmente o panteão mais forte com a morte do deus da Bíblia. Shiva, o deus da destruição, sendo o mais forte de todos eles. Quando Issei perguntou como ele se sairia contra tal deus, Tani disse a ele algo que lhe deu arrepios por todo o seu ser. Ele disse que se o enfrentasse, ele seria obliterado por seu poder sem nem mesmo fazer um som, e até mesmo Issei seria derrubado facilmente em seu nível atual. Sendo um deus especializado em destruição, ele provavelmente seria capaz de destruir suas chamas antes mesmo que elas fizessem contato com ele. Tani até acredita que Shiva seja capaz de enfrentar Griatrede e não morrer, mostrando assim o quão poderoso ele realmente era. No entanto, o poder de suas chamas poderia facilmente se igualar a um deus e, portanto, deve ser muito cauteloso ao utilizá-lo. Ele só deve ser usado como último recurso. Havia também outra desvantagem em sua habilidade todo-poderosa. O problema é que ele só conseguia usar sua chama quando estava em seu verdadeiro estado, ou seja, sua forma de dragão. Não é que ele não pudesse usá-lo na forma humana, mas quando ele testou, o fogo carmesim pareceu danificá-lo, o que significa que sua forma humana não conseguiu sustentar o incrível poder que as chamas possuem e, portanto, acabou se ferindo. Após dominar o elemento fogo, Issei decidiu enfrentar um elemento diferente. O fogo era seu elemento mais compatível. Seu segundo elemento mais compatível acabou sendo o relâmpago, e ele não poderia estar mais feliz porque seu tio Barakiel se tornou seu professor ao lado de um dragão de trovão de alto nível sob Tani. Ambos o ajudaram a desenvolver seu relâmpago da melhor maneira possível. Assim que começaram, no entanto, descobriram algo extraordinário sobre o relâmpago de Issei. Não apenas seu relâmpago era completamente preto, mas eles descobriram que era extremamente volátil e destrutivo em comparação com o relâmpago normal. Na verdade, tanto o relâmpago sagrado de Barakiel quanto o relâmpago trovão do dragão do trovão se desintegraram instantaneamente ao entrar em contato com o de Issei, mesmo quando combinaram seus poderes, revelando o quão avassaladoramente poderoso o relâmpago de Issei realmente era. Eles não tinham ideia de como proceder, pois precisavam ser muito cuidadosos. Então ambos chamaram Tani para ver o que poderiam fazer. Tani decidiu adiar o treinamento por enquanto até que pudessem entender melhor as propriedades do relâmpago de Issei. Eles já sabiam o quão poderosa era sua chama e desejavam evitar quaisquer acidentes infelizes como antes. No início, Issei realizou alguns testes. Ele até testou seu raio negro contra seu arsenal de chamas e os resultados foram surpreendentes. Seu raio literalmente rasgou cada fogo, até mesmo a chama decadente, que supostamente não apenas enfraquece a magia de alguém quando atingida, mas ao fazer contato com a magia de um inimigo a enfraquece severamente. No entanto, o raio simplesmente rasgou como se não fosse nada. O nível de destruição realmente surpreendeu não apenas a ele, mas também a seu tio Shisou Tani, que o supervisionava enquanto ambos tentavam entender as propriedades de seu raio. Ao contrário do raio sagrado de Barakiel, que é controlado e preciso, o raio negro de Issei é mais volátil e destrutivo, como visto anteriormente. Um longo tempo se passou até que eles finalmente fizeram um avanço que veio na forma improvável de Opis. Enquanto Issei estava usando seu raio negro, Opis veio para checá-lo apenas para observar como seu raio tinha propriedades semelhantes ao seu próprio poder, o que significa que o raio negro de Issei possui o infinito do deus dragão Ouroboros. Issei e Tani ficaram muito chocados, embora se você olhar para os fatos, faria muito sentido. Issei é filho de ambos os deuses dragões e até agora, eles só viram a manifestação de Griatrede aparecer nas habilidades de Issei, como sua habilidade de distorção ou seu domínio de diferentes chamas, mas não houve nenhuma indicação da influência de Opis até agora. Além disso, isso explicaria por que a chama decadente de Issei não teve efeito. Se seu raio possuísse a propriedade do infinito, então não importa o quanto ele se deteriore, o infinito ainda é infinito, portanto, tornou o efeito inútil. Esta foi uma grande descoberta. Opis ficou muito feliz em ver Issei explorar o que é a manifestação de seu poder. Isso trouxe um sorriso ao seu rosto enquanto ela parabenizava seu filho, que apreciou o elogio e a agradece por isso. Issei também queria testar o quão poderoso era seu relâmpago comparado ao seu fogo mais forte, a chama do apocalipse, a personificação de seu próprio poder. Então ele se transformou em seu estado de dragão e concentrou seu poder em ambas as mãos. À sua direita, a chama carmesim, que danificou até mesmo seu pai em batalha. À esquerda, um relâmpago negro alimentado pelo aspecto de sua mãe, o infinito. Ele moveu ambos os poderes juntos, e quando eles se juntaram, Issei imediatamente percebeu uma coisa. Pior erro de todos. No momento em que ambos os poderes colidiram um com o outro, causou uma explosão massiva de fogo e relâmpago, gerando uma onda de choque que podia ser sentida em todo o território do dragão. Se não fosse pela barreira constante mantida pelo poder do Grande Vermelho cercando todo o território, todo o submundo teria sentido seu poder e teria revelado prematuramente sua existência ao mundo. Felizmente, não houve vítimas, já que Issei realizou seu pequeno experimento acima de uma montanha solitária. Infelizmente, para a montanha, ela suportou todo o impacto do poder de Issei sendo completamente obliterado. Não é pouca coisa, já que a montanha em si tinha mais de 120 metros de altura, ilustrando o poder avassalador que Issei possuía. Todos que ouviram a explosão imediatamente se dirigiram para a cena muito preocupados com a devastação causada, incluindo Tani, Opis e Griatrede, que puderam dizer pelo poder emitido que o responsável pela explosão era Issei. Então eles se apressaram para chegar lá o mais rápido possível. Eventualmente, todos chegaram à cena da explosão apenas para notar uma cratera profunda de pelo menos 20 pés de profundidade e tão larga quanto a montanha que costumava existir lá. No fundo estava Issei, coberto de ferimentos causados por seu próprio ataque. Infelizmente, ele levou à explosão total do impacto, causando muitos ferimentos em sua pessoa. No entanto, felizmente, ele estava em sua forma de dragão, mitigando grande parte do impacto. Se ele estivesse em sua forma humana, ele não teria escapado apenas com ferimentos de pequena escala. Ambas as mãos podem ter sido vaporizadas pela força da colisão. Apesar disso, ele estava com muita dor que todos podiam ouvi-lo dizer. Ouch! O silêncio se seguiu até que um dragão riu de repente, seguido por outro e outro, então se transformou em uma gargalhada completa. Todos riram muito com a visão, incluindo Griatrede, que também estava gritando: "Esse é meu garoto", ou "muito bem, Issei". Tani simplesmente deu um tapa na testa de seus sobrinhos. Situação difícil. Bova, embora achasse a situação engraçada, imediatamente se recompôs e foi para a cratera para ajudar seu rival e amigo.
Opis estava preocupada com seu filho e com raiva de todos os outros, exceto Tani e Bova, olhando para eles, fazendo com que sua aura explodisse, o que imediatamente os calou, incluindo seu marido. Depois de tratar os ferimentos de seu filho, Tani decidiu perguntar a Issei o que aconteceu, ao que Issei respondeu da melhor maneira possível. Infelizmente, a única coisa que conseguiu foi irritar Tani ainda mais quando ele bateu na cabeça de Issei com o punho, chamando-o de idiota por fazer algo tão imprudente. Ele então fez Issei prometer que nunca tentaria uma façanha como essa a menos que obtivesse a autorização dele ou de seus pais. Issei assentiu e jurou nunca mais tentar isso sem permissão. A conversa terminou ali e todos voltaram para casa, exceto Issei, que teve que sentar lá e ouvir a bronca de sua mãe. Ele se virou para seu pai pedindo um pouco de ajuda, mas para sua consternação, seu pai simplesmente se virou e fugiu da cena, não querendo ser o alvo do erro de sua esposa. Outra adição ao arsenal é a magia da gravidade que ele pegou durante seu treinamento. Ele usou principalmente a magia da gravidade como um meio de treinamento. Por exemplo, ele a usou em si mesmo durante o sparring contra Tani ou Griatred, tornando seu corpo inteiro mais pesado, o que serviu para fortalecê-lo a longo prazo. Tani, no entanto, o convenceu de que também poderia ser usado como um meio de combate. No entanto, esse único momento pode determinar se um ataque acerta ou não ou contra oponentes mais avançados, a diferença entre vitória ou derrota. Isso foi provado quando ele o usou pela primeira vez contra Tani, obtendo uma vitória graças ao movimento restrito causado por sua magia da gravidade. No geral, Issei ganhou um arsenal de habilidades que o tornaram não apenas extremamente poderoso, mas também versátil, capaz de se adaptar com base na situação em questão. De volta ao presente. Recuperando-se de sua viagem pela estrada da memória, Issei estava atualmente indo para a Academia Kuo. No começo, ele realmente não queria ir para a escola ou mesmo precisava, já que seus pais e Tani poderiam lhe ensinar tudo o que ele precisava. No entanto, Barakia o convenceu a ir dizendo que seria bom para ele obter uma educação básica e experimentar a vida de um estudante. Além disso, ele também acrescentou que era desejo de Shuri que ele fosse para a escola também. Quando ele disse isso, toda a oposição contra ir para a escola foi silenciada. Se sua tia queria que ele experimentasse a vida escolar, então ele honraria sua memória indo. Infelizmente, ele não tinha ideia de onde sua escola estava localizada, então ele decidiu pedir algumas direções. Com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Ele perguntou à moça da floricultura. Sim, filho. Como posso ajudá-lo? Ela respondeu. Você, por acaso, sabe o caminho para a Academia Kuo? Acabei de me transferir para lá e não tenho ideia de onde é. Ele perguntou timidamente enquanto esfregava a cabeça, envergonhado. Isso causou uma risadinha na moça na frente dele. Claro, eu sei onde é. Na verdade, meu filho estuda lá. Por sorte, não é muito longe daqui. Você só precisa descer 3 ruas e virar à esquerda. Os portões da escola serão visíveis de lá. Se não me engano, a escola deve começar em 15 minutos, então se você se apressar, deve conseguir chegar a tempo. Ela explicou, fazendo com que Issei ficasse ainda mais envergonhado por quase se atrasar. Muito obrigado, senhora, curvando-se diante dela. Não tem problema, filho. Tenha um bom dia e divirta-se. Ela disse, deixando-lhe um sorriso que ele retribuiu. Tenha um bom dia também, ele disse saindo às pressas esperando chegar a tempo. Ao vê-lo sair, a moça suspirou. Que rapaz simpático. Matsuda poderia aprender uma coisa ou duas sobre boas maneiras com ele. Ela pensou consigo mesma. Seu filho seria mais simpático se não fosse tão pervertido, mas, infelizmente, você não pode ter tudo. Após 10 minutos de caminhada rápida, Issei finalmente chegou à entrada da frente da escola. Respirando fundo, ele deu seu primeiro passo nos corredores, pronto para começar um novo capítulo de sua vida. Fim do capítulo.